livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35, que diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Aleluia. Curve sua cabeça. Vamos falar mais uma vez com o Senhor e agradecer. Espírito da vida, Espírito Santo de Deus, graças te damos, Senhor, pela oportunidade de estarmos neste lugar, para ouvir e te conhecer e nos envolver mais contigo, Pai. Pai, eu te peço, Senhor, que tu possa repreender em mim, Senhor, qualquer coisa que possa atrapalhar o teu fluir neste lugar, Pai. As suas filhas estão neste lugar para ouvir a tua voz. Elas estão aqui somente por conta da tua presença. Senhor, faça o teu mover neste lugar. Que essas mulheres saiam daqui completamente cheia da tua presença, cheia da tua bondade, com desejo de se envolver cada dia mais e mais contigo, para te conhecer melhor, Pai. Muito obrigado por já se fazer presente neste lugar. Muito obrigado porque o Senhor já curou neste lugar. Muito obrigado porque o Senhor já quebrou cadeias neste lugar. Mas te pedimos, Senhor, continua agindo no nosso meio. Esteja à vontade, esteja livre para fazer o que tu quiser, Senhor. Esteja livre, Senhor, para completar o teu desejo nas nossas vidas. Por tudo, nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Existem algumas certezas, irmãs, que nós nunca podemos nos esquecer, independente do que possa acontecer na nossa vida, é que Deus é bom. Essa semana eu postei bastante coisa falando que Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, porque nós precisamos, em todo o tempo, colocar essa frase na nossa mente, no nosso coração e nos nossos lábios. Porque independente do que possa nos acontecer, Deus é bom. Se você está passando por uma enfermidade, Deus é bom. Se você está com a sua saúde a 1000, Deus é bom. Se você está empregada, Deus é bom. Se você está desempregada, Deus continua sendo bom. Eu estava com uma pessoa essa semana e ela dizia assim para mim: eu não sei se eu vou para uma festa porque eu estou com uma enfermidade e eu tenho medo de acontecer um acidente lá durante essa festa. E aí eu falei para ela: não, a senhora leva o que tiver que levar, leva. Eu até brinquei, falei: a senhora agora tem que... É minha mãe essa pessoa, ela passou por uma cirurgia de uma retirada de um tumor e ela está usando aquela a sacolinha, a bolsinha, né? E para ela tem sido muito difícil. Na verdade, ela desde o início da cirurgia, quando ela soube que ela tinha que fazer essa cirurgia, a primeira coisa, ela não falou que não queria fazer a quimioterapia, a radioterapia, a primeira coisa que ela dizia é que ela não queria colocar a sacolinha, a bolsinha. E se ela tivesse que colocar a bolsinha, ela preferia não fazer a cirurgia. E aí eu, minha família, nós começamos a conversar com ela e ela aceitou fazer a cirurgia. E aí a primeira coisa, ela estava grogue. Eu lembro que eu entrei na pós-cirúrgico, na sala pós-cirúrgica para poder visitá-la. Ela estava ainda grogue da anestesia. A primeira coisa que ela olhou para mim, ela falou assim, com os olhinhos ainda caídos, me perguntou:
eu estou com a bolsinha. Aí eu olhei assim e falei, mãe, não dá para ver, a senhora está toda fechada, mas eu já sabia que ela estava com a sacolinha, só que eu não queria dizer, porque ela ainda estava se recuperando. Falei, mãe, não dá para ver, está fechado, realmente não dava para ver, eu não menti, eu só omiti para ela que ela estava. E aí quando foi no dia seguinte que eu fui visitá-la, né, que não podia ficar acompanhante, porque era um pós-cirúrgico, era como se fosse um CTI, ela disse para mim assim, você falou que eu não estava com a sacolinha e eu estou de sacolinha porque a enfermeira me falou. Eu falei, não, eu não disse que não estava, eu falei que não dava para ver. E aí começou todo um processo, né? Já fazem 1 mês e 15 dias que ela operou. E ela vem lutando, tá? Ela vem com muita dificuldade para aceitar e ela faz algumas malcriações. Tipo assim, para dizer assim, eu falei que eu não queria, vocês me obrigaram a fazer a cirurgia, agora vocês vão ter que aturar. É mais ou menos isso que eu estou passando, mas amém por isso. E aí eu estava levando ela para o médico, essa semana, quinta-feira, foi aniversário de 1 aninho das bisnetas dela, das filhas do meu sobrinho, e ela dizia que ela não queria ir para a festa, ela queria muito ir, mas como ela teria que usar, ela estava usando aquela sacolinha, ela não queria. E eu disse a ela, mãe, essa é sua realidade, a senhora vai parar a sua vida por conta disso, a senhora vai se trancar dentro de um quarto, correndo o risco de ter uma depressão, para que isso? Quantas pessoas vivem assim, e louvado seja Deus que a senhora vai fazer a quimioterapia, e em nome de Jesus eu creio que já deu tudo certo, depois a senhora vai colocar para dentro, enfim. E aí quando foi na quinta-feira, eu falei assim para ela, vamos arrumar essa bolsinha aqui, que você tem que andar com essa bolsinha, porque eu não pude ir para a festa, porque tinha culto, dia de culto, eu já avisei minha família, dia de culto, quinta, domingo, não conte comigo para a festa, porque eu não vou. E aí eu sou a antissocial da família, mas faz parte. E aí eu não fui para a festa, mas eu trouxe ela. Aí eu coloquei, fiz uma bolsinha com as sacolinhas, com tudo, né, luva, enfim, tudo que precisa. Lenço umedecida, é uma bolsinha. Falei, igual bebê agora, tem que andar, né, com a sacolinha. E aí ela disse que não queria, ia deixar no carro. Não, vou deixar no carro. Aí eu falei, mas aí para que a senhora vai deixar no carro? Enfim, encurtando a história, ela disse assim, Deus é bom, não vai vazar. Eu falei para ela assim, mãe, Deus é bom se vazar, e se não, Deus é bom se não vazar, mas se vazar, Ele continua sendo bom. Aí ela regalou um olho para mim, é verdade. Por que eu estou falando isso, minhas irmãs? Porque nós temos o hábito de somente dizer que Deus é bom, quando tudo flui da maneira que nós planejamos, da maneira que nós sonhamos, da maneira que nós desenhamos, e nem sempre tudo vai acontecer da maneira que nós planejamos, porque eu planejo de uma forma, mas os planos de Deus são muito maiores do que o meu. E aí, quando sai do meu entendimento, quando sai da minha linha de trajeto, eu começo a achar que Deus não é bom, Deus não está comigo. Então, independente do que passamos, independente do que nós estamos passando nesse exato momento, independente do que nós vamos passar, Deus é bom. E eu te convido a todos os dias, ao acordar, dizer, Deus é bom. Deus é bom. Se seu marido saiu de casa, Deus é bom. Se seu marido está dormindo do seu lado, Deus é bom. Se você está empregada, Deus é bom. Se você está desempregada, Deus é bom. Porque quando nós profetizamos que Deus é bom, independente das circunstâncias, Deus se faz bom em todo momento. Não que Ele se faça ruim. Você vai entender ao acompanhar comigo tudo que Deus falou ao meu coração, né, durante esses dias, e você vai entender e vai concordar no final comigo o porquê você precisa dizer que Deus é bom independente das circunstâncias. E essa frase, Deus é bom, ela precisa nos mover diariamente. Isso precisa estar na tábua do nosso coração, na nossa mente, na nossa boca, porque Deus verdadeiramente Ele é bom. Nós precisamos lembrar o tempo todo. É mais ou menos o que estava acontecendo ali no texto que nós estávamos lendo, né? Uma tempestade vem, se levanta, e aí o que chama a atenção naquele momento da tempestade não é Cristo que estava dentro do barco. Foi o quê? A tempestade. Os discípulos passaram o dia com Jesus.
Passaram o dia inteiro vendo Jesus curar, vendo Jesus libertar, vendo Jesus expulsar demônio. E aí o que acontece? A tempestade se levanta, começa a bater o frio, começa a bater o desespero, a água começa a inundar o barco. Eu imagino, para pensar comigo, um barco de pescador, porque eles eram pescadores, não eram pescadores somente de verão, como nós temos alguns aqui conosco, né? Que falam, eu vou pescar uma vez ou outra. Não, eles eram profissionais da pesca. E aí, de repente, se levanta uma tempestade. Eu creio em Deus, eu creio que essa foi a pior tempestade que aqueles discípulos pegaram. Mas quem estava no barco era somente Jesus. Somente. Quer alguém maior do que Jesus? Precisava alguém maior do que Jesus? E mesmo assim, eles ficaram atemorizados. E muito isso acontece conosco. Quando vem a tempestade na nossa vida, Jesus está no nosso barco. Jesus está na nossa vida. E nós duvidamos, porque nós não lembramos que Deus é bom. Jesus estava quieto, dormindo. As ondas bateram severamente naquele barco. E eles começam a gritar na proa do barco. E é exatamente isso que precisamos parar e pensar. Deus é bom. Deus é bom. Porque em alguns momentos, minhas amadas, Jesus se fará silencioso na sua vida. Em alguns momentos, Jesus ficará quieto. E Ele vai agir no momento dele. Não é no nosso tempo, porque não é, nunca será. O problema nosso é que nós ficamos desesperados como esses discípulos, porque nós queremos que Deus haja no momento que nós achamos que Ele deve agir. E Deus, Ele vai agir no momento que Ele acha que deve agir. Pode ser que seja no início da tua enfermidade, mas pode ser que seja lá no final. Quando você terminar a última sessão da sua quimioterapia. Ou quando você passar por aquela cirurgia. Irmãs, nós temos visto tanto milagre nessa igreja. Tanto milagre. Eu nunca ouvi tanta gente contando milagre. De verdade. Eu não estou falando isso porque eu estou aqui falando para querer. Não, é verdade. Deus tem feito milagre nos nossos meios. Deus tem derramado da sua cura. Deus tem transformado a vida de homens e mulheres nesse lugar. Deus tem restaurado casamento. Pessoas que entram para falar, pastor, eu não aguento mais. Eu quero me separar. Meu marido é narcisista. Eu nunca abri minha boca para falar, mas meu marido é narcisista. Eu não aguento mais e isso. E a gente conversar, a gente orar. E a pessoa falar assim, não, eu vou dar mais uma oportunidade. Estava tudo certo para sair de casa. Tudo certo, porque não aguenta, são anos. E aí agora, não, olha, eu não amo mais, eu não quero mais. De repente a gente começar a orar. Não, vamos orar. Dá um tempo para a gente orar, vamos pedir a Deus para que Deus dê um direcionamento, para que Deus fale ao seu coração e voltar dias depois e dizer assim, não, eu decidi dar mais uma chance para o meu relacionamento. Sabe, irmãos? Então tem acontecido coisas assim, porque Deus é bom. Deus é bom em todo o tempo. O problema é que nós não conseguimos aguardar o tempo do agir do Senhor. Nós queremos que seja no nosso agora, no nosso hoje. E não vai ser, eu sinto me dizer que não vai ser. Vai acontecer, mas no tempo de Deus. E você só precisa crer, você só precisa aguardar e agradecer e dizer, Senhor, Deus é bom, o Senhor continua sendo bom, e eu sei que o Senhor há de fazer e concretizar aquilo que o Senhor me prometeu. E aí, voltando aqui para a mensagem, o Senhor chama os discípulos e pede para que eles vá. Depois de um dia, de passar um dia, os discípulos de Jesus curando e falando ali, falando parábolas e conversando e orando e curando, eles estavam cansados. E Deus olha para eles e diz para eles, nós vamos para outra margem do rio. E eu creio, imaginando, me colocando como discípulo, deve ter olhado e falado, mas para que a gente vai para lá? Um olhando para o outro, para quê? O olhinho, tipo aquele olhinho que a gente olha, ai meu Deus, eu queria tanto ir para casa, porque a casa deles não era do outro lado, para onde Jesus queria levá-los. E aí eles falam,
ok, se o mestre está mandando, nós vamos obedecer. Eles entram no barco e eles saem para seguir para o outro lado. E todos vocês, se você não sabe, você depois dá continuidade nessa mensagem, você vai saber que lá do outro lado, no outro lado da margem, existia um propósito. Para que o Senhor queria ir para aquele lugar? Lá era uma cidade chamada Gadara. E existia um endemoniado que ninguém conseguia expulsar aquele demônio. Ninguém. E era uma cidade, era um lugar que eu imagino aquele rapaz preso em corrente, preso e arrebentando corrente, porque quando a gente para pensar no endemoniado, o pastor Domingo falou aqui, o pastor conta uma história, que é verdade, tá? Não é história de historinha não, assim que ele se converteu, né? A gente quando é novo convertido, a gente quer passar por isso, a gente quer orar, a gente acha que não, eu estou cheio de poder. E ele contou, até falou domingo, que aconteceu? Num sítio, foi num retiro, ele não chegou a entrar no detalhe, mas eu sei da história. Eles estavam no sítio e, por conta da música, dos louvores ali no retiro, um senhor foi lá chamar para que o povo da igreja fosse até a casa dele, para que fosse expulsar um demônio que estava no filho dele, aqui em Tinguá. E chegando lá, foi um grupo de homens, o Ricardo foi junto, o pastor Ricardo foi junto, ele era início, né, novo convertido. E chegando lá, em oração, irmãs, o Ricardo fala que eles começaram a orar de manhã, 2 horas da tarde. O diabo falava assim, eu vou embora, mas daqui a pouco eu volto. Ele ia e voltava, ele ia e voltava. O diabo jogava aquele rapaz no chão e assim oravam, daqui a pouco o diabo saía, daqui a pouco o diabo voltava. Então eu fico imaginando, quando eu ouço essa história desse endemoniado de Gadara, eu lembro dessa história que o pastor me contou. E eu imagino que seja mais ou menos assim. E aí Jesus tinha um porquê, tinha um propósito de Jesus ir para aquela outra margem, mas os discípulos não sabiam. Eles não sabiam, estavam todos muito cansados. Tanto é que até Jesus estava cansado, ele foi se deitar. Ele pega um travesseiro e ele vai deitar na proa do barco e vai dormir. E ali dentro do barco, havia pescadores, como eu disse aqui, muito experientes. E começa uma tempestade, ventos vêm, começa a soprar os ventos muito fortes, começa a se levantar uma tempestade. E aqui, irmãos, nesse texto, existem algumas lições que quando nós lemos o texto rapidamente, nós não nos atentamos, nós não percebemos que existe algo sobre a bondade de Deus. O fato de Jesus ser bom não significa simplesmente que situações inesperadas não irão acontecer. O fato de Jesus ser bom não significa que você não passará por problemas, por dificuldades. Eu não sei, irmãs, quem foi o cabeça pensante que falou para o povo de Deus, principalmente, o pior, que nós, povo de Deus, acreditamos que o povo de Deus não vai passar por dificuldade. Eu lembro que teve uma época, que graças a Deus que isso já caiu por terra, que se você dissesse que você tinha depressão, era demônio. Lembra disso? Teve uma época que se você tinha depressão, você ficava quietinha, sofria quietinha. Você não podia abrir a boca dentro da igreja, porque se falasse que você estava com depressão, você estava endemoniada. Era demônio, não era uma enfermidade, era um demônio. E houve também uma época que com tumor, ainda existe isso, tá? Isso ainda existe porque eu estou vendo que eu estou passando por isso em casa. A pessoa dizer que tem um tumor, tem um tumor porque ela está fora da presença de Deus, ou porque ela fez alguma coisa errada, é castigo de Deus. Olha quanta ignorância. Quanta ignorância. E eu não sei quem foi o homem, o cabeça pensante, que eu creio que isso foi dentro da igreja. Não sei se foi um padre, se foi um pastor, ou se foi um apóstolo, não sei, um bispo, que criou na cabeça do cristão que o cristão não pode passar por problemas. Eu não sei quem criou isso, acho que para tirar dinheiro do povo. Só pode ser, porque olha só a ignorância. Que se você passar por dificuldade, se você ficar desempregada, é porque você está em pecado. Você foi mandado embora da empresa, é porque você está em pecado. Ou porque você está sem a presença de Deus na sua vida. Minha irmã,
Tira isso da tua vida, jogue isso por terra hoje. Se você tem esse pensamento, jogue isso por terra hoje, porque a palavra de Deus diz que no mundo haverá aflições, mas tem de bom ânimo, porque todavia eu estarei contigo. É o que diz as Escrituras. As Escrituras não diz, olha, não passarás por problemas, porque nesse mundo será maravilhoso. Porque quem estiver passando por problema, está em pecado, ou está longe da presença de Deus, está amarrado. Repreende isso, porque isso é a palavra do diabo. Esse mundo é mau, e nós estamos nesse mundo, e já que a gente está nesse mundo, nós infelizmente vamos viver as maldades que há nele, amém? Infelizmente, não queremos, mas não temos como nos livrar, não tem como nos livrar. E aí Jesus, ele pode até estar no teu barco, como ele estava no barco com os discípulos, mas acontecerão, sinto lhe informar, que vão acontecer coisas inesperadas, coisas inexplicáveis, problemas que você não vai conseguir entender na sua cabeça, na sua mente normal. Só quem tem um pensamento, uma cabeça ligada 24 horas com o Senhor, vai compreender que o Senhor vai permitir que toque, mas o Senhor vai dizer, pode tirar tudo, mas não tire dele a vida, porque ele sabe, minha irmã, que você tem competência para reconstruir tudo aquilo que foi levado. Você que passou pelas enchentes, perdeu tudo, é triste, irmãs, ninguém quer passar por isso, ninguém. Mas eu tenho certeza que a sua vida está sendo reconstruída aos poucos, e eu creio que com coisas muito melhores, porque assim nosso Deus faz. E a sua fé, ela precisa estar preparada para surpresas dessa vida. Você precisa estar com a sua fé alicerçada verdadeiramente no Senhor, para que quando o mal chegar na sua porta, você não desfaleça. Você não se entregue de bandeja para Satanás. Você não pode viver uma vida cristã, onde tudo na sua vida é premeditado, tudo é calculado. A vida cristã não é isso. A vida cristã são surpresa. A fé, minha irmã, a fé, ela é viver no escuro. Quem vive pela fé, vive no escuro. No escuro que eu digo não é falta da iluminação do Senhor, não. Da clareza e da claridade de Jesus, não. Eu digo que é viver no escuro, porque é um dia após o outro. Graças a Deus eu não sofro por ansiedade. Minha irmã, se você disser para mim assim, irmã Adriana, tem um negócio para te contar. Se você não me procurar, tenha certeza, eu nunca vou te procurar para saber. Não sou curiosa. Por um lado é até ruim, porque às vezes era bom eu ser um pouco mais curiosa, mas eu não sou. E eu não sofro por ansiedade. Eu verdadeiramente gosto de viver um dia após o outro. Falaram para mim assim, nossa, irmã Adriana, agora a sua mãe está assim, imagine quando ela começar a fazer a quimioterapia. Eu falei, irmã, não quero nem pensar nisso agora. Estou vivendo com ela esse momento, quando chegar a parte da quimioterapia, eu vou viver o momento da quimioterapia com ela, e vai ser assim, se tiver que fazer a radioterapia, nós vamos viver o momento da radioterapia lá na frente, e por aí vai, irmã. E sabe por quê? Quando a gente começa a querer viver o amanhã, a gente começa a fazer mal para nós mesmos, porque o amanhã pertence a Deus. Você nunca vai conseguir, nunca conseguirá alcançar a clareza e o que Deus tem preparado para você. Você pode até fazer planos, mas os planos do Senhor, quem conduz a vida do cristão, é o Senhor Jesus, não é você. E aí, todos aqui, nós aqui temos a tempestade inesperadas e nós temos surpresas. É uma doença, é uma traição, é uma crise, é o desemprego, é uma perda do ente querido. Quer ver uma coisa que crente sofre muito? Gente, todo mundo vai morrer, gente. Eu sei que o único sofrimento que a gente não se prepara, que isso machuca, que eu acredito que pegue a gente de surpresa, é enterrar um filho. Não é assim? Enterrar um filho, eu acho que ninguém... Mas, gente, pai e mãe vai ter que ir um dia. Sem a presença de Deus, nós não podemos saber viver. Agora, sem teu pai, você tem que aprender, gente. Agora, o que a gente precisa é levá-lo a conhecer Jesus. Que é triste a gente perder nossos entes queridos, aquele que a gente ama, sem conhecer Jesus. Isso é triste. Mas apresenta Jesus e deixa Jesus cuidar e vai tratando o seu coração, porque
eu creio que ele vai estar melhor do que a gente. Ele subindo com Jesus está melhor do que a gente aqui nessa terra, irmãos. Então, pare de se apegar. Eu não consigo. Eu não posso, irmãs, em nome de Jesus. O que a gente não pode é viver sem a presença do Senhor. O resto é resto. As outras coisas, deixa Deus conduzir. Deixa Deus tratar. Comece a tratar seu coração. Não se apegue às coisas desse mundo. Quando eu falo as coisas, não estou dizendo de coisas materiais, não. Eu estou dizendo de pessoas mesmo. Não se apegue. Ame o seu marido como o teu marido, como o homem da tua vida. Mas não se apegue, porque se ele for antes de você, quem vai ser de você? Como você vai sobreviver? Vai morrer de depressão? Não podemos, minha irmã, não podemos. Nós não podemos nos apegar a isso. Nós precisamos nos apegar à presença do Senhor. Amém? Vocês estão me acompanhando, irmãs? O fato de servir a Jesus não vai blindar você de tempestade. Não vai. Não vai. A sua fé não, se a sua fé não estiver preparada para isso, comece a se preparar. Quando você diz, se eu perder isso, o mundo cai. Se eu perder aquilo, o meu mundo cai. Não. No mundo não vai cair. Se você perder, você vai chorar, porque existe tempo para o choro. Mas você precisa lavar. Vai chegar uma hora que você precisa lavar suas lágrimas, lavar seu rosto, passar uma maquiagem, colocar um sorriso no teu rosto e seguir a tua vida. Porque a tua vida não pode parar. A tua vida não acabou. Quando a minha mãe disse que não queria fazer a cirurgia, eu disse para ela: mãe, a senhora acredita no inferno, não acredita? Acredito. Falei, a senhora sabe que está tendo a oportunidade da senhora fazer a cirurgia. Se a senhora não fizer, porque de pirraça, porque não quer botar a bolsinha, a senhora sabe que se a senhora morrer, que a senhora vai morrer, porque o médico foi bem claro para a senhora, o tumor estava com 15 centímetros, tu imagina. Se a senhora vai morrer, a senhora acha que a senhora vai para o céu? Porque a senhora está se negando a um tratamento. Isso é suicídio. Suicídio vai para o inferno. Aí acho que foi isso que rapidinho ela acordou e decidiu fazer a cirurgia. Porque às vezes a gente precisa dar um choque de realidade, irmãos. A gente às vezes precisa dar um choque de realidade nos nossos filhos. A gente às vezes precisa dar um choque de realidade na nossa... Porque nós precisamos às vezes trazer um choque de realidade. Foi isso que Jesus fez com o discípulo. Olha o que Jesus falou com eles. Não creis? Eu estou aqui. Olha, com outras palavras, né? Estão com medo de quê? Estão aterrorizados por quê? Eu estou aqui. E nós precisamos ser como Jesus. Precisamos, às vezes, falar, abrir nossa boca e falar. Aquieta, cala a tua boca, fique quieto. Não pode ser assim. Vamos orar, vamos buscar o Senhor. E aí, as tempestades inesperadas vão vir. E nós precisamos, irmãos, estar preparada para o que vai acontecer. A Bíblia diz que o vento sopra como ele quer. O vento sopra como ele quer. Ele, Deus. O vento sopra como ele quer. Então, minha irmã, eu sei que muitas de nós, muitas mulheres, estão arrebentadas. Muitas mulheres estão passando por tempestades. E tempestades inesperadas, sabe? Mulheres que casaram e o marido era uma maravilha de marido no início. Era aquele homem, sabe, que abria a porta da loja, do carro para você sentar, puxava a cadeira, e hoje é um cavalo. São tempestades. São tempestades. Porque você se programa para casar com aquele príncipe, e de repente aquele príncipe se torna um sapo. E você não se prepara para isso. Você namorando, olha, você está linda nesse vestido. Olha, você está linda nessa roupa. Nossa, te amo de salto alto. Você casa, ele vai na frente, você, com o sapato alto. Peraí, aí ele fala para você, vambora, mulher. Mulher lenta, tu sabe andar de sapato alto. Sapo, um ogro. Mas você não casou com isso. E aí é uma tempestade inesperada. É ou não é? É uma tempestade inesperada. E eu sei que muitas mulheres sofrem assim e calada. Porque às vezes tem vergonha de falar. Porque às vezes não se sente à vontade para falar. Porque de repente quem vai ouvir pode falar para ela assim: poxa, você casou com ele, está tantos anos casada, se sujeitou a isso, agora você quer reclamar?
Porque às vezes nós emprestamos a nossa boca para Satanás, né? Felizmente, dentro da igreja tem muito isso. Vigiem, cuidado com o que vocês ouvem. Eu falei aqui uma vez que nós ouvimos às vezes uma palavra de cura, de transformação, de libertação, que sai daqui do altar. Deus alcança seu coração, Deus faz a obra no seu coração e só quer que você vá transbordar e viver o que Ele começou a fazer na sua vida e você sai ali fora. Satanás sabe, ele sonda a gente e ele sabe. Aí quando você sai dessa porta aqui, bate no teu braço, um abraço, uma amiga, né? Cuidado com as amigas. Te abraça e fala assim: olha, deixa eu te falar uma coisa, é isso e isso, fala tudo o contrário. Eu tive um sonho com você, e nesse sonho Deus me mostrava que você ia... Aí você sai daqui, pum, você deixa de ouvir aquilo que Deus falou, entregou, confirmou, para ouvir a boca de Satanás. E você, ao invés de sair daqui carregando aquilo que Deus derramou sobre a tua vida, tu joga tudo a perder, ouvindo o que uma endemoniada, uma possessa falou para você ali fora, e você leva aquilo para viver a tua vida, fica a semana toda remoendo no seu coração. Poxa, a irmã falou isso para mim. Puxa, caramba, e o que Deus falou, o que Deus depositou, o que Deus derramou sobre a sua vida. A transformação que Deus começou a fazer quando você estava sentada neste banco, quando você veio aqui ao altar, se rendendo, e você perde tudo. Toda a unção que você recebeu, você joga fora, porque você preferiu dar ouvido à voz de Satanás. Cuidado, cuidado. Se alimente daquilo que te faz te dá esperança. Se alimente daquilo que te faz crescer. Se alimente daquilo que te faz evoluir. Se alimente daquilo que Deus tem falado contigo dia após dia. Se Deus te prometeu, minha irmã, Ele vai cumprir. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Independente das ondas, independente das circunstâncias, independente das tempestades, Ele vai cumprir. Não duvide, Deus é bom. Aleluia. Deus é bom, minha irmã. Deus é bom. Aleluia, Senhor. Senhor é bom. E aí, minha irmã, a minha fé, ela não pode ser trocada por palavras negativas, por pessoas endemoniadas que venham falar alguma coisa. Repreende, deixa ela falar. Vigie, irmãs, nós somos mulheres de Deus. Nós somos mulheres de Deus. Eu creio que cada uma de você é uma mulher especial do Senhor. Cada uma de você já que carrega algo especial do Senhor. Não abra a tua boca para falar aquilo que você acha que Deus falou contigo. Não faça. Quer ver uma coisa? Às vezes a irmã cortou o cabelo, mas você achou que ela ficava mais bonita de cabelo comprido, né? O cabelo dela comprido, na tua opinião, na tua humilde opinião, você achava mais bonita ela de cabelo comprido? Ela cortou. Talvez, irmãs, ela também não gostou. Eu já cortei uma vez o meu cabelo, chorei horrores. Não fala nada. Se não é para edificar, não fale, porque você não sabe o que está passando. Eu estou falando que eu já vivi. Eu tenho que falar de mim, irmãos, porque eu não posso falar de você, eu tenho que falar de mim. É o que eu já vivi. Não fala, não abre a boca. Você pode botar uma pessoa dessa no mundo. A pessoa pode olhar e falar assim, não, e entrar em uma depressão profunda. Guarda a tua língua na boca. Porque quando a gente fala algo, a gente não sabe o que está se passando no coração das nossas irmãs. Você não sabe se ela está com um complexo de inferioridade. Você não sabe se ela está se sentindo feia. Nossa, engordou, hein? Só ela está sabendo. Eu não estou vestindo a minha roupa, não estou vendo que o cinto não está abotoando. Precisa alguém abrir a boca e dizer assim, nossa, você está engordando, hein? Poxa, precisa, fecha a tua boca. Se não for para engrandecer o nome do Senhor na vida da irmã, cala a boca, fica quieta. Não faça isso. Não se deixe usar por Satanás. Não se deixe. Seja usada a todo momento pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Segunda coisa que eu aprendo com Jesus no barco é que as tempestades, elas são perigosas. Aqui eu estou falando de um barco cheio de pescadores experientes. Gente acostumada com o mar. Mas as fortes ondas fizeram esses homens grandes se tornarem ratos. Ratos perto daquilo. O diabo, quando ele vier afrontar a sua vida,
Ele não vai vir te cutucando, não. Ele vai vir te empurrando. Ele vai vir com tudo para te destruir. Ele vai vir com força. E você precisa saber que Deus é Deus na sua vida. Que Deus é bom na tua vida. Para que quando Ele vier, você... Afasta-te de mim, Satanás. Aparta-te de mim que eu não te conheço. Os discípulos passaram o dia. Eles conheciam Jesus na intimidade. E eles entram em desespero. Eu não estou aqui jogando pedra no discípulo, porque eu não sei se eu acho que eu faria a mesma coisa. Na ondas altas. Mas o que eu quero fazer é você entender, minhas irmãs, que nós precisamos aprender com a palavra de Deus. O Senhor nos diz que maior é o que está em nós, em mim e em você, do que o que está no mundo. São palavras, irmãs, que nós não podemos deixar desapercebido. Quando o diabo se levantar, você diz: maior é o que está em mim do que o que está em você. Sai de perto de mim. O Senhor disse que vai fazer, Ele vai fazer porque Ele é bom. Ele cura, Ele vai curar. Ele liberta porque Ele vai libertar. Ele me prometeu e Ele vai cumprir. O diabo, ele sabia o que Jesus ia fazer na outra margem. O diabo sabia. Os discípulos não sabiam, mas o diabo sabia. E quanto maior o propósito, maior é a retaliação. Olha como isso é forte. Quanto maior o propósito de Deus na sua vida, Ele te chamou para você liderar. Se prepare para a retaliação do inferno. E a retaliação vem da onde a gente menos espera. O diabo, o Senhor te levantou como diretor, líder, gerente no teu trabalho. Se prepara, porque vai vir retaliação do inferno. O diabo te levantou como mulher de Deus no teu trabalho. Vem, minha irmã, ora aqui com a gente antes de abrir a loja, antes de fazer. Se prepare. Que não vai ficar só nessa coisa bonita de você orar, levantar sua palavra, sua voz em oração, das pessoas te procurarem para orar, não, minha irmã. Porque você está mexendo no inferno, você está mexendo no formigueiro. Ele vai se levantar, vai haver retaliação. E se você não souber quem é Deus na sua vida, se você não tiver na tábua do teu coração, na tábua da tua mente e na ponta da tua boca que Deus é bom, Ele vai se levantar com força, com fervor, com furor. A onda vai vir, porque o Senhor diz: meu filho e minha filha, não se preocupe. Não se preocupe com as ondas, que independente, ela pode até bater no teu nariz, mas ela não vai te afogar. Eu vou te pegar pelo braço e eu vou te estender e eu vou te salvar, porque é assim que o Senhor faz. Às vezes Ele não vai te salvar quando a onda estiver batendo no seu calcanhar, ou na sua canela, ou na sua coxa, ou no seu quadril. Não, Ele vai aguardar. Talvez Ele precise que você enfrente água no nariz para Ele te socorrer. Ele sabe como tratar com cada uma de nós. Ele sabe como fazer com cada uma de nós. Ele sabe qual a necessidade que nós temos para tratar conosco. E quanto maior é o propósito, maior é a retaliação. Quanto maior o propósito, será a resistência. Eu até quis botar esse tema. Quanto maior o propósito, maior será a resistência. Precisamos ser resistentes. Precisamos estar preparados e resistir às armadilhas de Satanás. Você quer ser usado por Deus, os ventos vão soprar. A gente pede poder. Senhor, me dá poder. Senhor, quantas vezes eu pedi: Senhor, me dá unção de cura. Como eu gostaria de ter unção de cura, irmãos. Eu fico tão triste de ver pessoas sofrendo com dor. Olha, eu fiquei no hospital com a minha mãe, misericórdia. Eu contei aqui para vocês, uma menina perdeu uma perna, ia amputar uma perna. Ela me pediu para coçar a outra perna, que ela estava com dor, estava engessada uma perna e a outra estava com os ferros e essa ela ia amputar. E ela me pediu para coçar. E eu fui, né? Não sabia que não era, cocei e tal, tadinha, fiz massagem no pé dela, porque era agoniante ver aquela menina sofrer. E eu falava: Senhor, eu queria tanto ter uma unção de cura. Eu queria ser ungida pelo Senhor, por ter uma unção de cura, para eu poder botar a mão, sabe, essa mulher parar de sentir dor, essa menina não ter que perder essas pernas, sabe? E eu falava com Deus e coçando, e quando a minha mãe falou, minha mãe fazia cara, aí eu fazia assim e tal, depois eu saí, claro, fui lavar as mãos, passei álcool gel.
Quando a enfermeira entrou no quarto, a minha mãe, ela estava coçando a perna dela. Aí a enfermeira, não pode, ela está com 4 tipos de bactéria. Eu, ai, agora eu já fiz, mas olha, eu lavei. Você passou a mão no rosto? Eu falei, não, eu acabei de coçar. Eu fui lá e lavei a mão. E estou aqui, gente, louvado seja o nome do Senhor, sabe? Porque é muito triste ver as pessoas sofrendo, é muito triste você ver a pessoa chorando de dor e você não poder fazer nada. E aí a gente fica pedindo, Senhor, me dá unção de cura. Senhor, me dá unção de poder. Senhor, me dá unção de transformar a vida de pessoas. Me dá unção, me dá unção, me dá unção de cantar. Me dá unção de atuar. Me dá unção de pregar. Mas quanto maior, tudo que é dado, quanto mais é dado, mais é cobrado. Quanto mais nos é dado, mais nos será cobrado. E aí a retaliação do inferno vai vir. E nós precisamos estar alicerçados no Senhor. Porque senão, minha irmã, o diabo dá rasteira. O diabo dá uma rasteira. Eu lembro de um culto de desapego. Quem estava aqui no culto, não aqui, era lá do outro lado. Quem estava no culto do desapego? Poucas mulheres, né? Vou contar para vocês, foi um culto do Momento Rosa. E eu estava tão envolvida. Como que seria o desapego, como que seria o culto, e separo roupa daqui para poder botar no culto do desapego. O culto do desapego era o seguinte: cada mulher trazia algo que gostava muito. Por exemplo, eu gosto muito dessa blusa, mas eu preciso me desapegar porque eu não posso ser apegada a nada. E aí eu trouxe uma roupa, não lembro o que foi, sapato, não lembro, que eu gostava muito. E aí eu fiquei a semana toda olhando, falei, o que eu vou levar? Ai meu Deus, não, aquilo ali eu gosto. Não, aquilo ali eu gosto. Mas é o culto de desapego. Falei, mas aquilo ali também eu gosto, mas eu ainda uso. Não, aquilo ali também eu uso. Aí eu uso, aquilo ali eu ainda uso. Não. Aí fiquei a semana toda assim. E aí houve o dia do culto do desapego. Fizemos o culto, foi uma bênção, foi maravilhoso. As mulheres saíram felizes da vida. Eu entrando na minha casa, no prédio onde eu morava, na época eu morava num apartamento. Eu entrando na minha casa, veio um carro com 5 miliantes. Rendeu eu, Ricardo e a Mônica que estava. Levaram tudo que estava, levaram o carro, agrediram, não vou dizer que agrediram, porque assim, eles foram muito grossos, sabe? Minha aliança, como essa, apertada para tirar, eu tentando, deixa que eu tire, ele puxando do meu dedo, foi horrível, horrível. Desapeguei de tudo, desapeguei da época de tudo, levaram tudo. E aí, passado-se o tempo, né? Passou aquele momento de nervoso, desespero. No dia seguinte, Deus falava comigo assim: era um culto de desapego. Você não se preparou para desapegar. Você simplesmente foi no teu armário e tirou alguma coisa. Só que o que fala no meu altar não brinca comigo. Não brinca comigo. Irmãs, daquele dia eu tomei uma lição na minha vida, que eu falei, porque depois daquele dia foi preciso. Por isso que eu estou falando, às vezes precisa a água chegar no nosso nariz. Aquele dia em diante, todas as vezes que eu me adentro por essa porta, principalmente quando eu preciso subir neste lugar, eu tenho tanto temor, porque com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. E verdadeiramente foi um culto de desapego. E o que eu quero dizer a vocês, minhas irmãs, a gente às vezes fica pedindo a Deus, me dá cura, me dá transformação, poder de cura, eu quero falar, eu quero poder ter o dom, ter a habilidade. Deus, Ele te dá. Mas será que você está preparada para receber? Será que você está preparada? Aquilo tudo que aconteceu dentro daquele barco era preciso, porque o que os discípulos iam viver lá do outro lado da margem, talvez eles não estavam preparados com aquele para aturar, para poder ajudar Jesus. Claro que Jesus coloca a mão e sai todo o diabo, tudo aquilo que está dentro dele. Não é isso que eu quero dizer para vocês. Mas será que eles estavam preparados para poder ver a situação talvez que tivesse aquele rapaz? Será que você está preparada para receber aquilo que você tem pedido? Aquilo que você tem buscado? Porque nós precisamos buscar. E o importante, além das experiências deles, Jesus estava no barco, mas ainda assim, eles correram risco de vida. Jesus pode estar no seu barco, minha irmã. Jesus pode estar hoje na sua vida, no seu casamento, na sua vida, no seu emprego. Mas ainda assim, você corre o risco. Você corre risco. Porque nada é de acordo
com a nossa vontade, é de acordo com a vontade do Senhor. Talvez o casamento que você tem pintado não tenha sido o casamento que o Senhor sonhou para você. Não que você tenha que se separar, não é isso. O Senhor, Ele nos dá evidências de tudo, de tudo. Ele nos dá evidências. E às vezes a gente fica buscando enxergar aquilo que a gente quer. Existem pessoas que às vezes vai conversar comigo e eu não preciso falar nada. A pessoa já está decidida a tomar a decisão, a fazer aquilo que já está no coração dela. Ela só vem comunicar. E a gente não tem muito o que falar, a gente só ora. Porque a pessoa já está decidida. Não seja assim com o Senhor. Não seja assim com o Senhor. Ouça a voz do Espírito Santo. Deixa Jesus se levantar no seu barco na hora certa. Não se atemorize. Não se desespere. Não se desespere. Você tem que estar preparada, porque haverá situações de risco. Tem muito lobo com pele de cordeiro que está ao nosso derredor, que o inimigo coloca perto de nós para nos arrebentar. E aí eu te pergunto, Jesus está no seu barco? Jesus tem estado no seu barco? Existem tempestades que não são administráveis, como eu falei aqui, existe. Mas não se preocupe, porque o que não está sobre o seu controle, sobre o seu domínio, está sobre o domínio do Senhor. E Ele há de fazer. O barco, ele perdeu o controle, não dava para ir para a direita, ele não dava para ir para a esquerda, não dava para recuar. Os ventos tomaram o controle, não dava mais para administrar. Mas o Senhor, Ele estava ali dentro. Aquele único, o único que tinha o controle de tudo, que tem o controle de tudo, estava ali dentro. Não precisava de mais ninguém. Não precisava. E Jesus, Ele está na sua vida. Ele está na sua casa. Ele está na vida dos seus filhos. Não se preocupe. Se preocupe porque teus filhos estão desviados, estão perdidos. Não se preocupe. Não se preocupe. Entregue-os nas mãos do Senhor. Ninguém, não existe psicólogo melhor. Não existe médico melhor. Não existe pastor melhor do que o nosso Senhor Jesus. Não existe. E Ele há de trazer seu filho e sua filha de volta. Eu creio. Eu creio. Porque o Senhor, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E Ele te prometeu e Ele vai cumprir. Talvez vai precisar chegar água no nariz do seu filho e da sua filha. No momento que ele vai se achando que eles estão sufocando, que ele está se afogando, vai ser nesse momento que Deus vai acudi-lo. Não se preocupe. Só ore, só busque, só entregue eles na mão do Senhor. Seu marido está com uma mulher na rua. Você sabe, você quer salvar seu casamento. Continue orando. Continue buscando. Ele é teu marido. Ele não é da outra. Ele é o seu marido. A outra é a outra. O Senhor vai tirar da vida dela. Ele da vida dela, pode ter certeza. E ele vai voltar. Ser um marido melhor do que ele era quando era só com você. Creia. O Senhor tem poder para acalmar qualquer tempestade. Porque Deus é bom. Ele continua sendo bom. São poucas as pessoas que conseguem acreditar que quando os problemas inadministráveis chegam, Deus é bom. São poucas pessoas. Mesmo quando eu não tenho voz ativa, mesmo quando eu não tenho recurso, Deus é bom. A confusão é tão grande em algumas casas, em algumas vidas, por duvidar que Deus é bom. Existe uma confusão no seu casamento, no seu coração, porque você começa a se perguntar: como pode? Eu sou serva, eu sirvo, eu sou fiel, eu sou dizimista, eu sirvo a Deus com os meus dízimos, com as minhas ofertas, sou fiel, eu sirvo a Deus com a minha vida. E como pode a minha casa estar essa bagunça? A minha vida está essa bagunça? Deus é bom. Deus é bom. Aguarde, porque Ele é bom. E a bondade dEle vai se cumprir na sua casa. A bondade dEle vai se cumprir na sua vida. A bondade dEle vai ser completa onde for que tiver necessidade. Aleluia. Nenhuma tempestade em nenhum campo da sua vida vai indicar a ausência de Deus. Nenhuma. Nada indica a ausência de Deus na sua vida.
E eu sei que existem pessoas aqui que estão vivendo situações complicadas, que você já não consegue mais administrar, e você não contou a ninguém. Tempestades indetectáveis aos olhos dos outros. A pessoa olha para você e diz assim: poxa, queria tanto ser como a irmã, bonita, elegante, olha, carrão do ano. Mal sabe ela que você não está nem dormindo, porque você não consegue pagar a prestação do carro. Mal sabe ela que você está naquela empresa, aquela vaga que ela tanto cobiça, mas você está perdendo até seus cabelos, porque está mexendo com o seu sistema nervoso. Para de querer ser igual a alguém, queira ser igual a Jesus, porque você não sabe que a tua irmã vive. Ela pode até não demonstrar, está ali, elegante, linda, mas por dentro dela só ela sabe o que ela está vivendo. Só ela sabe, porque o que Deus tem na outra margem para a sua vida não é igual ao que Ele tem para a minha. Ele tem algo para cada um de nós. E isso não quer dizer que o meu seja melhor do que o teu, ou que o teu seja melhor do que o meu. Eu tenho o que Deus reservou para mim, e você tem o que Deus reservou para você. Hoje eu te trouxe, Deus te trouxe, né? Deus te trouxe aqui para te dar um basta nessa tempestade que tem te deixado desesperada. O único que pode socorrer a tua alma, o único que pode socorrer a tua vida, Ele está no teu barco. E Ele está no barco deste lugar nessa noite. E Ele há de fazer um milagre se concretizar. Eu creio. Eu creio no poder do Espírito Santo. Eu queria que você abrisse comigo, para a gente terminar, em Mateus, para você ver que todas as vezes que Deus te prometer algo, todas as vezes que Ele te prometer algo, haverão percalços no caminho, mas você vai receber o que Deus te prometeu. Ele não te promete o óbvio. Deus não te promete o óbvio. Ele não vai falar para você assim, ó, vai ser assim, vai ser... Não, Ele não te promete o óbvio. Ele te promete algo que é difícil, que é impossível aos nossos olhos. Mateus 28, 20. É a confirmação dessa palavra. Que diz assim: ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aleluia. Por qual motivo, eu te pergunto nessa noite, por qual motivo Jesus diz que vai estar conosco até o fim dos tempos? Por qual motivo Ele precisava dizer isso? Porque Ele sabia que nós enfrentaríamos percalços no caminho, que nós enfrentaríamos lutas, que nós enfrentaríamos enfermidade. Porque, irmãs, eu te pergunto, se eu ou você não ficar enferma, como é que Ele prova da cura na minha vida e na tua vida? Se eu e você não ficarmos desempregados, como é que Ele prova que Ele é o Deus que abre porta? Você está me ouvindo? Está me entendendo? Ele precisa que passemos por coisa para que a gente enxergue que só Deus faz. Eu costumo dizer que Deus me ama muito, eu não tenho dúvida. Eu não falo isso de hipocrisia. Eu falo que Deus me ama muito, porque da onde Ele me tirou, irmãos? Eu andei com gente drogada, nunca botei droga na minha boca, nunca nem me ofereceram. Usavam do meu lado, nunca me ofereceram. E eu andava com essas pessoas na minha juventude. Deus me ama muito, o tempo todo eu falo isso. Conheci Ricardo, eu já não tinha mais expectativa de casamento, era frustrada, achava que quero viver para criar meu filho. Era o que eu tinha na minha cabeça. Como muitas de nós, muitas de vocês, mãe solteira. Quero viver para criar meu filho. Porque a decepção é tão grande, sabe? Que você olha para homem e você diz assim, para que casar? Para que ter mais alguém? Vou viver, vou trabalhar, vou me manter, vou viver, sabe? E vou curtir a vida, enfim. Conheci Ricardo dentro da igreja. Eu falei para uma amiga minha assim, ela falou uma vez para mim assim, amiga, eu só me envolvo com gente que não presta. Eu falei, para onde você está procurando pessoas? Você vai para a feira do Paraíba, arrumou um namorado na feira dos Paraíba. O outro você arrumou no pagode de não sei aonde. Desculpa, não é preconceito, mas é ou não é? Vai para uma igreja, lá Deus vai tratar a sua vida e Deus vai colocar um homem de Deus na sua vida. E aí conheci Ricardo, 3 anos, irmãos.
Foram 2 anos e alguma coisa, quase 3 anos, sem a gente se tocar. Não foi fácil. Eu já tinha me envolvido com um homem, ele já tinha sido casado. Não foi fácil, irmãos. Mas hoje eu colho frutos. Nós colhemos os frutos, sabe? Da nossa abnegação. Nós colhemos o fruto porque nós decidimos. E eu digo para você, minhas irmãs, foram 2 anos e quase 3 anos muito difíceis. Não só por questão de sexo, não. Eu digo em tudo, foi muito difícil. Ricardo ficou desempregado, só eu trabalhava e ajudava ele para poder ir ver emprego. E, enfim, ele estudando, daqui a pouco a gente casou, eu falei para ele, você tem que fazer uma faculdade, você tem que fazer uma faculdade, você tem que fazer uma faculdade. Ele, muito inteligente, começou a fazer uma faculdade, dessa faculdade ele arrumou um emprego, e aí desse emprego que ele está ali, começou uma outra faculdade, fez 2, enfim, buscamos, tá? Nada veio fácil não, às vezes as pessoas olham tudo prontinho, nada foi fácil não, foi muito difícil. Vendi muito ticket de alimentação para comprar, fazer compra para dentro da minha casa, para os meus filhos. Que eu tinha uma, eu falo que a gente casou já com Kinder Ovo, né? Uma surpresa. Eu tinha uma, ele tinha uma. E aí, irmãos, não foi fácil, mas louvado seja Deus. Hoje, se eu quero tomar um sorvete, graças a Deus eu tenho condições de tomar. Se eu quero fazer alguma coisa, Deus me dá condições para fazer. Mas eu paguei um preço lá atrás. Paguei um preço muito alto. Eu comi o pão que a empresa servia no café da tarde como almoço. Só ia jantar à noite, tomava o café na empresa, comia o pão 3 horas da tarde na empresa e só à noite eu ia comer. E foi assim durante muitos anos, eu e ele, muitos anos. Foi 1, 2, 3, não, foram muitos anos. Não tive anemia, não tive, hoje que eu tô gordinha, mas eu não tinha nem gordura, não era nem gorda, era magrinha, sabe? Enfim, Deus cuidou, porque Deus cuida, Ele conhece o seu coração. Então, não tenha medo do processo. Não tenha medo daquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Não tenha medo das tempestades. Não duvide do poderio de Deus na sua vida. Não duvide. Plante que Deus, Ele rega. Plante que Deus rega. 43:2, Isaías. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. São promessas. São promessas. E por que Ele te prometeu isso? Por que Ele precisou te prometer isso? Porque vão existir momentos em que isso não será claro na minha e na sua vida. Então nós precisamos lembrar da voz dEle, das palavras dEle. Porque a tempestade e o inferno vão se levantar. E se você não carregar na tábua do seu coração, mais uma vez eu falo, a palavra, você vai pular do barco. Você verdadeiramente vai se afogar. Você vai deixar a igreja. Porque você vai achar que é difícil servir a Jesus. Porque você se batizou. Quantas de nós passa pelas águas? Quantas pessoas a gente escuta que passa pelas águas? E depois que passa pelas águas, tudo começa na vida dela a dar errado. Tudo começa a acontecer. Não tema. Não tema porque Deus é contigo. Não tema, mulher valente, porque é Ele que te guia. Não tema porque é Ele que vai te levar a viver um plano maior com Ele. Um plano melhor com Ele. Somente fale e lembre-se todo o tempo. Deus é bom. Ele nunca disse que seria fácil. Ele nunca disse que seria fácil. Ele nos avisou que seria difícil. Mas Ele sempre disse, em todo o tempo eu estarei convosco. Todos os dias da tua vida. Embora você não sinta, Ele está do teu lado. Todos os dias da tua vida. Embora você não perceba, Ele está contigo. Todos os dias da tua vida. Embora você não perceba que Ele está te guiando, é Ele que está te levando. É Ele que está te dirigindo. Não tema. Creia em Jesus, creia no poder do Espírito Santo que há na tua vida. Creia, não duvide, não coloque em dúvida. Não coloque em dúvida aquilo que o Senhor já colocou no seu coração. Não coloque em dúvida, somente creia. Jesus faz, irmãos. Não tem como Ele não tem como Ele ser Deus da cura se você não ficar doente, como eu falei aqui.
Não tem como Ele ser o Deus do impossível, se você não passar pelo impossível. Você precisa passar pelo impossível, para que Ele seja o Deus do impossível na sua vida. Deus é bom, e nenhuma necessidade vai te fazer duvidar da presença dEle. Amém.